Vamos ler, meus irmãos, a Sagrada Escritura. Romanos, capítulo 1, no versículo 1. Diz a palavra: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vou ler novamente, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, suplicando na sua grande misericórdia e bondade, Senhor, que fales conosco, que esse texto tão precioso, Senhor, se abra para nós a compreensão pelo Espírito de toda graça. Senhor, nós queremos ler essa carta inteira, Deus, nas ceias e também, talvez, em outro momento, conforme o Senhor nos levar na nossa programação da igreja. Nós queremos ler, temos esse propósito. Nós pedimos ler e meditar, pregar, ensinar. Ó Deus, nos ensine. Que o Espírito Santo abençoe esses estudos de maneira, Senhor, que nós possamos entender a mensagem dessa carta maravilhosa e que o Senhor aplique ao nosso coração. Nós pedimos perdão dos nossos pecados. Nós pedimos graça, Senhor, por esse momento de culto, de adoração e de exposição da sua palavra. No nome de Jesus, que assim seja, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, meus irmãos, na ceia anterior, eu fiz aqui, no momento da pregação da palavra, uma abordagem assim, geral dessa carta aos Romanos. E hoje nós vamos entrar propriamente no texto da palavra do Senhor. E nós estamos fazendo isso, irmãos, nas ceias, nos cultos da ceia, porque essa carta, ela é especial, ela é aquela carta que, de todos os livros, não que os outros livros da Bíblia não sejam importantes, Deus nos livre de pensar isso, mas ele, de uma maneira bastante clara, sistemática, colocando as doutrinas de forma bem organizada, mostra para nós o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que esse é o tema da carta. Ele mostra isso. No versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E aqui mesmo, nesse primeiro versículo logo, irmão, nós observamos ele dizer isso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, e ele se apresenta assim: separado para o Evangelho de Deus, mostrando que toda a vida dele era em torno, irmãos, de Deus, da sua revelação, e se sentindo então diante de Deus chamado para anunciar esse Evangelho, anunciar essa mensagem, e não tinha outra mensagem para anunciar, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E nós vimos na última pregação, então, como Paulo desenvolve o seu tema, o Evangelho de Cristo, mostrando, em primeiro lugar, que todos são pecadores. Segundo lugar, meus irmãos, que a nossa única esperança bendita é na pessoa de Jesus Cristo, o Redentor, aquele que derramou o seu sangue para nós. Mostrando que todos, para serem salvos, precisam confiar unicamente nele, que se não confiarem nele, não serão salvos. Mostrando que aqueles que verdadeiramente creem estão sendo santificados, não somente são justificados, mas são santificados, que morreram para os seus pecados, que receberam o Espírito Santo, mostrando que eles estão livres da lei, como aquele mandamento que apenas impõe a vontade de Deus, mas que só os condena e só mostra a sua fraqueza, mas eles estão livres desse sistema, porque eles agora têm o Espírito Santo. E eles não são livres de obedecer à lei, mas daquele sistema de tentar obedecer à lei pelo seu esforço
E eles então, recebendo o Espírito Santo, eles agora têm esse poder de obedecer à lei, de fazer a vontade de Deus. E nós vimos, meus irmãos, então, que ele fala também de que Deus tem o seu povo entre judeus e gentios, e de que essa é a obra dele formando o Israel de Deus, a igreja de Cristo Jesus. E que finalmente, irmãos, na última parte da carta, ele vai aplicar tudo isso. Ele vai dizer assim, olha, já que isso é verdade, vivam na vontade de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, na vida diária de vocês. Aí nós podemos observar aqui na carta que ele fala da nossa relação na igreja, da nossa obediência às autoridades e de tantas coisas, irmãos, que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com a nossa vida. Que hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós vamos para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres. Então Deus, ele, através do Evangelho, ele vai transformando, ele vai mudando o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, irmãos, tudo gira em torno do Evangelho, da mensagem. Sem Cristo, nós não temos nada disso. Sem Cristo, nós temos, na verdade, o que ele apresenta no capítulo 1, que é o paganismo, que é a total indiferença com Deus, e a perdição é o juízo. Sem Cristo, nós temos, no máximo, uma religiosidade legalista, como do capítulo 2, mas somente em Cristo, irmão, nós temos a verdadeira salvação, nós temos a vida nova. Esse mundo aqui está passando. Essas coisas, nós e nem tudo que nós temos aqui, daqui a pouco vai existir, mas isso realmente é o que importa, a nossa relação com Deus. E é por isso, irmãos, que nós vamos estudar essa carta. Eu peço a sua oração, tanto por mim, que vou estar aqui pregando com a graça de Deus, como por você que vai ouvir, como por todos os irmãos, que nós possamos ouvir o Evangelho. Porque há esperança, que Deus nos livre de uma igreja apenas de fachada, de uma vida pagã ou de uma vida meramente religiosa. Tudo depende de nós ouvirmos a boa notícia, de nós crermos no Senhor Jesus, porque é isso realmente que é o cristianismo verdadeiro. Fora disso, irmãos, não existe absolutamente nada, nem esperança, nem salvação, mas o Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é a graça de Deus. Então nós temos que ouvir esse Evangelho bendito, esse Evangelho santo. E hoje eu quero começar com vocês esse capítulo 1, irmãos. Ele tem uma divisão bastante clara aqui. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele faz a sua apresentação. Apresenta a si mesmo, saúda a igreja de Roma, e ele faz aqui então uma introdução à carta, que vai do primeiro versículo, nós podemos dizer, até, na verdade, o versículo 15, é uma introdução toda a carta. E a partir no versículo 16 e 17, ele apresenta o tema da carta, de fato, mostrando o Evangelho, e aí ele começa, né? Na verdade, já começa o assunto no versículo 16, com o tema da carta, mas ele começa a desenvolver tudo isso que eu acabei, fiz agora uma rápida revisão aqui para vocês, há pouquinho, a partir do versículo 16 em diante, tratando primeiro do Evangelho, depois tratando do pagão, daqueles povos ali que se denegriram, que se tornaram extremamente pecadores contra Deus. Então ele vai fazer isso nesse primeiro capítulo. Então, nós vamos começar agora a olhar exatamente para essa introdução, que vai do primeiro versículo ao versículo 15, irmãos. E essa introdução é uma forma normal para as cartas daquela época, em que se dizia assim: fulano a ciclano, saudações, né? Então, ele está se apresentando, falando de si, falando das pessoas para quem ele está escrevendo e saudando essas pessoas. Só que cada parte dessa, ele vai dando um sabor cristão, digamos assim. Ele vai pegando aquilo que era costume das pessoas ao escreverem cartas, ao iniciarem cartas, né, naquele tempo ali, daquela cultura grego-romana. Mas aí ele faz mais do que isso, irmãos. Ele coloca ali esse bom perfume cristão em cada parte dessa. E é tão interessante nós observarmos o que ele acrescenta aqui, irmãos, porque tudo tem significado. Como a introdução à carta, ele está querendo fazer exatamente isso, introduzir a carta. Ele está fazendo isso, em primeiro lugar, falando de si, se apresentando, falando das pessoas para quem ele está escrevendo, desejando e falando delas
coisas boas, né, e desejando, orando para que Deus as abençoe. Mas aqui, irmãos, essa é a primeira parte que nós vamos começar a estudar hoje, e especialmente em relação a esse primeiro versículo, que eu quero falar mais aos irmãos hoje. Ele está dizendo quem ele é. Ele está dizendo assim: quem sou eu que estou escrevendo essa carta para vocês? Quem sou eu? Então, meus irmãos, é muito importante nós observarmos exatamente o que Paulo está fazendo e por que ele está fazendo, porque aqui nós começamos já a perceber o valor dessa carta. Nós começamos a perceber como nós precisamos ouvir o que aqui está escrito. Por quê, irmãos? Se eu escrevo, hoje em dia as pessoas não escrevem aquelas cartas, antigamente se escrevia décadas atrás, décadas passadas, né? Mas hoje se manda mensagem, e-mail, essas mensagens rápidas. E o que nós temos, irmãos, então, no entanto, é que dependendo de quem manda para você uma mensagem, vamos dizer lá, vamos colocar o WhatsApp, que é esse aplicativo tão usado e conhecido por nós hoje. Então, se você recebe uma mensagem de uma pessoa desconhecida, muitas vezes acontece isso, você já até mesmo desconfia e você, de forma prudente, até nem deve dar atenção, né? Principalmente se perceber ali que é alguma coisa estranha e tudo. Então, isso significa que aquela mensagem você deve ter cuidado com ela, nem deve ouvi-la, nem deve dar atenção a ela, porque é uma mensagem ruim, perigosa, pode ser de um golpista, pode ser de uma pessoa que queira praticar algum mal contra você. Então, você não dá atenção. Agora, é diferente quando você recebe uma mensagem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu familiar, do seu amigo muito querido. É diferente de quando nós recebemos, irmãos, a mensagem de uma pessoa desconhecida para uma pessoa conhecida, ou colocando até de seu chefe, por exemplo, de seu patrão, de seu líder em algum setor da sociedade que você participa. Então é diferente. Essas coisas são diferentes, irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo ele se apresenta aqui, irmãos, não é só para dizer, olha, eu sou este, eu quero que vocês saibam quem eu sou. Não é simplesmente para o autolouvor. Aliás, não é nem um sentido para o autolouvor. Paulo não está interessado aqui em simplesmente que as pessoas conheçam a ele, saibam quem ele é, mas ele está interessado no motivo de que elas devem conhecer ele, saber quem ele é. Existe aqui, irmãos, quando ele se apresenta, ele está colocando aqui, na verdade, podemos já declarar, de forma bem explícita, ele está falando da sua autoridade espiritual. É isso que ele quer mostrar. Assim como quando eu recebo uma mensagem do pai, da mãe, de uma pessoa amada, é valiosa para mim, e de meu chefe, por exemplo, numa empresa, é muito valiosa para mim, por causa da autoridade. Assim, irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é dizendo assim, olha, quem está escrevendo não é o Joãozinho, ou não é apenas um amiguinho seu, mas é o apóstolo. É alguém que tem autoridade espiritual e, para falar de forma mais clara, na igreja de Jesus Cristo, na nova aliança, é a maior autoridade, depois do próprio Jesus Cristo. E é a maior autoridade depois do próprio Jesus Cristo por causa de Jesus Cristo, porque é um representante de Jesus Cristo, é um chamado de Jesus Cristo e é um anunciador de Jesus Cristo. Então, irmãos, ele está aqui se apresentando para dizer assim, vejam quem está escrevendo a carta, vejam quem está falando essas coisas para vocês, colocando essas palavras diante de vocês. É alguém que tem autoridade. E aqui no primeiro versículo ele vai mostrar, irmãos, para nós, por que ele tem essa autoridade, como isso aconteceu, como isso ocorreu. Então, se vocês forem observar bem, esse primeiro versículo, Paulo se qualifica de 3 formas, acho que vocês já perceberam aí. Primeiro, ele diz que ele é um servo de Jesus Cristo.
Segundo, ele diz que ele é chamado para apóstolo. E terceiro, ele diz que ele é separado para o evangelho de Deus. Então, ele coloca, irmãos, essas três qualidades sobre si mesmo e diz assim: olha, é isso que eu sou. E por causa disso que eu sou, isso constitui a minha autoridade espiritual. E é por isso que vocês devem me ouvir. Paulo não se apresentava assim, irmãos, sem motivo. Ele estava falando com uma igreja, inclusive com uma igreja que ele nem fundou. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Mas ele está falando aqui de forma, irmãos, aqueles irmãos, não importando que eles nunca tenham tido ele como pastor e como fundador da igreja, mas que eles saibam que ali está um homem que tem autoridade sobre eles, autoridade espiritual, autoridade vinda da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, isso significa que ele tem autoridade sobre nós também. Que essa palavra apostólica é uma autoridade, na verdade, sobre toda a igreja de Jesus Cristo, de todas as partes e de todas as épocas, de todos os tempos. E digo mais, irmãos, não somente sobre a igreja de Jesus Cristo, mas sobre toda a humanidade, porque isso aqui é a palavra de Deus para todos os homens. Nós vamos observar aqui, o apóstolo Paulo vai dizer na carta que Deus é um Deus só, tanto de gregos como de judeus. Há um só Deus. Deus está falando. E se você, sendo grego, sendo gentio ou sendo judeu, e aqui esses dois grupos abrange toda a humanidade, sem exceção. Lembra que Paulo vai dizer lá no capítulo 3, ele vai dizer assim, todos pecaram, quer dizer que ele está falando com a humanidade inteira. Isso significa, irmãos, que essas palavras, elas não são autoridade apenas para a igreja, né? Não é isso, não. A igreja, é claro, é aquela que ouve essa palavra, perdão, é aquela que ouve essa palavra, que considera essa palavra, que crê, que se submete. São os redimidos. Mas essa palavra é a todos os homens. Vocês lembram que o Senhor Jesus falou do evangelho que ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, sem exceção. Nós temos estudado aqui nas exposições de Timóteo, que o apóstolo Paulo está falando isso o tempo todo, olha, orem por todos, preguem aos homens, levem o evangelho a todos os homens. O evangelho tem que ser pregado a todos, ou seja, irmãos, vejam que coisa memorável agora nós podemos dizer nesta manhã, que conforme os ofícios instituídos pelo Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo vai dizer também na carta aos Efésios, que existem os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores, mestres. Quando nós tomamos esses ofícios, irmãos, que são ofícios da igreja instituídos pelo Senhor, nós entendemos, daqui a pouquinho eu vou falar, mas sobre apóstolos, já quero colocar aqui para vocês perceberem ainda a questão da autoridade. Os apóstolos recebem a palavra diretamente. Os profetas e os evangelistas também são ofícios dentro daquilo que nós entendemos. São ofícios ali temporários, apóstolos, profetas e evangelistas. E os pastores? O que os pastores fazem? Os pastores pregam a mensagem dos apóstolos. Eles anunciam a mensagem dos apóstolos. Então, quando isso está acontecendo, observe a implicação de tudo que eu estou falando para vocês até aqui. Quando isso está acontecendo, quando o apóstolo fala, Deus fala. Quando os profetas e evangelistas falam, Deus fala. E quando os pastores repetem o que os apóstolos falaram, quem é que fala? Deus fala. Então, a primeira grande questão para nós nesta manhã, em todo esse estudo da carta aos Romanos, e não somente da carta aos Romanos, mas de todas as Escrituras, é que se este vosso pastor aqui, este pecador como vocês, frágil como vocês, mas se pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, abrir esse texto e explicar esse texto conforme o que ele está dizendo, é Deus falando. Então, irmãos, é isso que nós desejamos, estudar Romanos assim. Que Deus fale.
Isso significa, então, que o que Paulo está dizendo aqui é: vocês precisam ouvir-me, porque não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. E esse é o ponto. Então, o que ele está falando aqui, o que ele está colocando para nós, acima de tudo, é que nós precisamos ouvir a carta aos Romanos, e precisamos ouvir a carta aos Romanos, meus irmãos, como aqueles que ouvem o próprio Deus, como aqueles que ouvem o Senhor dos céus e da terra, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo amor, como aquele que está falando, porque verdadeiramente, irmãos, quando nós lemos Romanos, é Deus falando, e as pregações fiéis em Romanos, é Deus falando. Deus, ele está querendo colocar aqui para nós, então, em primeiro lugar, quero colocar isso para os irmãos, nessas qualificações do apóstolo Paulo no final das contas, ouçam, porque quem está escrevendo é um apóstolo de Jesus Cristo. Esse é o primeiro grande questão que nós devemos ler, esse primeiro versículo aqui, e toda a carta. Agora, tem um outro detalhe aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês, é uma aplicação indireta que nós devemos fazer a nós e que está inserido aqui em toda essa questão também já, está relacionada à primeira. Mas ela é indireta, ou seja, o que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer aos irmãos que quando nós olhamos para como Paulo se apresentava, e nós vamos lembrar que Paulo mesmo disse, para nós imitarmos a ele dizia para as pessoas, me imitem, né? Ele se colocava como exemplo, e a palavra de Deus também diz, e o próprio apóstolo Paulo coloca que tudo que Deus escreveu na Escritura Sagrada é para o nosso exemplo, é para a nossa edificação. Então, inclusive, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, onde nós estivemos aqui conversando sobre Antigo e Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para aqueles personagens, para aquelas pessoas, para como eles viviam, o que eles fizeram, certo ou errado, nós devemos olhar para aqueles exemplos, os bons exemplos, e dizer assim, eu quero me parecer com esta pessoa, com este servo de Deus. Eu quero olhar para as experiências dele. Eu quero observar a sua fé. Eu quero observar o seu comportamento, o seu amor, o seu zelo. Quando, por exemplo, por que Deus coloca lá no capítulo 5, irmãos? Lá no capítulo, Deus coloca, vamos pensar assim, Deus coloca ali no capítulo 4 de Gênesis, Abel oferecendo um culto a Deus, agradável a Deus. E Caim oferecendo um culto desagradável a Deus, porque Deus quer nos ensinar por Abel e por Caim. Quando ele coloca o capítulo 5, como eu falei, Enoque, que andou tão perto de Deus, que não morreu, irmãos, que foi para o céu, que foi para a glória, que é como um tipo da nossa salvação, daqueles que não morrerão quando Jesus voltar. Enoque foi colocado como um exemplo, mas como exemplo de alguém que andou no caminho de Deus, andou com Deus tão perto de Deus e que foi levado para o céu sem morrer. Quando nós olhamos, irmão, estou só citando ali textos ainda do início da Bíblia, mas isso vai acontecer por toda a Escritura. Quando nós olhamos para Noé, o pregador da justiça, no meio de uma geração inteira ímpia, ninguém mais queria saber de Deus, só Noé. Todos se extraviaram. Ali Deus largou as rédeas do coração humano, de maneira que todos se perverteram, a violência se alastrou, ninguém quis mais saber de Deus, todos abandonaram. E Noé ficou firme ali, irmãos, construindo a arca, pela graça de Deus ali, e foi salvo com a sua família. No meio de uma geração inteira, de um mundo inteiro perverso e ímpio. Por que Deus colocou esse exemplo lá para nós? Por que o Senhor colocou aqui o apóstolo Paulo falando essas coisas para nós? Eu lhes pergunto. Por que ele colocou dizendo essas coisas? Vejam quem eu sou. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou chamado para ser apóstolo. Eu sou separado para o Evangelho de Deus. Um homem que vocês todos sabem, que nós todos sabemos, que foi perseguidor da igreja de Cristo, que odiava a igreja de Cristo, que pensava assim, eu tenho tudo, eu tenho
a minha religião, eu tenho a minha justiça, eu tenho o meu poder, eu tenho o meu status social, eu sou um homem respeitadíssimo. Eu sentei aos pés e aprendi com um dos maiores teólogos da minha época, e eu sou de um grupo que é zeloso pelas coisas divinas, e dentro da minha cultura judaica, eu sou respeitado, eu sou honrado. E de repente, irmãos, ele volta as costas para tudo isso, e ele diz, tudo isso aqui é refúgio, tudo isso aqui não é nada, por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. E ele não fala mais aquilo que ele falava antes. Ele não fala mais, eu sou um fariseu, eu sou descendente de Abraão, eu sou desta tribo especial. Ele não fala nada disso. Agora ele se apresenta e diz assim, servo de Jesus Cristo, separado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele que, por causa disso, sofreu tanto, perdeu tudo, perdeu o apoio dos seus companheiros, perdeu o apoio da sua cultura, perdeu todas as coisas e foi perseguido até a morte, morreu por causa do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que ele morreu. E que ele mesmo diz no finalzinho da sua vida, irmão, na segunda carta dele a Timóteo, inclusive chamando Timóteo, dizendo assim, ó Timóteo, presta atenção para a tua vocação, leia o 2 Timóteo. E ele diz assim, eu já estou sendo oferecido, e eu sei em quem tenho crido, eu sei o que está preparado para mim. Então, irmãos, é isso. Se nós não percebermos o que é o Evangelho, se nós não percebermos o que é tudo isso aqui que nós estamos falando, se nós acharmos que apenas ir lá na igreja de vez em quando, ou todos os domingos, e ouvir uma pregaçãozinha ali, o pastor falar, e depois eu volto para minha casa e vivo a minha vida, como todo mundo vive, e isso não tem nenhum efeito sobre a minha vida. Ai, então nós não estamos ouvindo o Evangelho. Nós não estamos entendendo o Evangelho. Nós não estamos compreendendo o que significa essas coisas. Nós não estamos entendendo a primeira coisa que eu lhes falei, que é Deus falando conosco sobre a nossa alma eterna e sobre a maravilhosa graça de Deus. E nós não estamos compreendendo este exemplo de Paulo. Nós não estamos compreendendo o que aconteceu na vida dele, o que ocorreu na vida dele. Deus nos guarde de uma religião assim. É por isso que eu quero estudar com vocês Romanos. É por isso que eu quero trazer para os meus irmãos a mensagem da carta aos Romanos. Porque tudo que a carta aos Romanos faz, e essa carta aos Romanos, ela operou grandes transformações. Pense no homem, por exemplo, como Lutero, como Agostinho, que tiveram contato com essa carta, irmãos, e como a vida deles foi revolucionada, foi transformada. Pense no que Deus está falando aqui, o Evangelho da graça de Deus. Nós vamos começar a compreender a seriedade de tudo isso. Então, dito isso, irmãos, eu quero meditar com vocês nas 3 qualificações que o apóstolo Paulo se apresenta aqui para nós, pensando dessa forma, tá? Pensando na questão da autoridade dessa palavra e pensando no exemplo que essa palavra maravilhosa ela traz para nós, de Paulo se colocando como este exemplo para a nossa vida, para a nossa alma. Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos ler aqui. Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. É a primeira coisa que ele diz sobre ele mesmo. Ele fala, quem sou eu? Vejam porque vocês precisam me ouvir e vejam como vocês devem me ter como exemplo também. Tudo que eu sou é servo, um servo de Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer qualificação, antes de qualquer coisa que se possa dizer de um homem, esta é a mais importante de todas. O que você serve? A quem você serve? A sua vida é dedicada a quê? E Paulo podia dizer, eu posso dizer, a minha vida é para servir Jesus Cristo.
A minha vida é para servir, ele diz, Jesus Cristo. E esses dois nomes são tão maravilhosos. Na verdade, Jesus quer dizer, o Senhor salva. Foi por isso que foi dado esse nome a ele lá em Mateus capítulo 1. O Senhor salva. José, chamarás a ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo, irmãos, Cristo quer dizer o ungido de Deus, o rei prometido desde o Antigo Testamento, aquele que veio para ser rei, para nos dar vitória como rei. Então Paulo está dizendo, vejam quem eu sirvo. Eu sirvo aquele que veio da glória para salvar pecadores, o Deus encarnado, o Deus Filho. Eu sirvo aquele que é rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é o Filho do Pai, aquele que é o Santo Jesus Cristo. E servindo a Jesus Cristo, eu sirvo ao Pai. Porque em outra parte, nas outras cartas, por exemplo, irmãos, só para dar um exemplo para vocês aqui, eu posso ler, por exemplo, 1 Timóteo, não sei se vocês abrirem agora, não, mas eu vou ler aqui, só para dar esse exemplo. Na primeira epístola de Timóteo, no versículo 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Deus aqui, nosso Salvador, é o Pai. E o Senhor Jesus Cristo é o Filho. Mais adiante ele diz a Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, eu sou servo do Pai, do Filho, e também, claro, do Espírito Santo, do Deus triuno. Olha que coisa maravilhosa. O que se pode dizer de um homem e de uma mulher que seja o mais excelente de tudo que se possa dizer sobre a vida dele? Preste bem atenção nisso, meus queridos irmãos. Vou colocar para você essa questão dessa forma. O que se pode dizer sobre um homem e sobre uma mulher que é a mais excelente coisa de todas, que nada supera, que nada está acima disso? É isso aqui. Servo de Jesus Cristo. Ele é meu Senhor. E eu estou vivendo neste mundo e nesta vida para servi-lo, para fazer tudo o que ele quiser, para seguir todas as suas ordens. Eu sou um escravo dele. Eu sou um servo dele. Ele é meu dono, meu Senhor. E eu estou aqui para cumprir todos os seus desígnios, as suas ordens, os seus mandamentos. É assim que ele começa dizendo, eu sou este. Eu sou este. Portanto, fica para nós aqui a primeira coisa. Paulo está dizendo para nós, irmãos, ele está dizendo para nós, por que vocês devem me ouvir? Porque eu não estou aqui em meu nome. Eu estou aqui como servo de Jesus Cristo. Eu estou escrevendo essa carta como servo de Jesus Cristo. Então fica para nós esse grande primeiro ponto, mas fica também para nós a pergunta, nós podemos dizer o mesmo? Nós podemos falar a mesma palavra? Nós podemos dizer de nós mesmos que o nosso serviço é dele, que o nosso amor é dele, que nós somos seus escravos e que nós estamos dispostos a fazer tudo o que ele quiser? Ainda que não, claro, nenhum de nós é perfeito, e não é disso que eu estou falando, irmão, mas eu estou falando de um princípio do coração, de algo que aconteceu em nós e que nós podemos dizer assim, Senhor, eu sou teu servo. Eu queria colocar uma coisa para vocês que é um testemunho pessoal. Eu me lembro da minha infância, que uma vez meu pai fez uma oração por alguém que eu não lembro mais por quem era. Mas uma coisa, irmãos, que marcou meu coração foi meu pai dizer assim, Senhor, abençoa o teu servo. Então, isso, irmãos, é o que é mais importante de tudo. É aquilo que nós podemos dizer assim, vejam, este é um homem feliz. Este é um homem bem-aventurado. Este é um homem que nós podemos dizer assim, excelente, abençoado, feliz, alegre, porque ele não serve mais o pecado. Porque ele não serve mais Satanás. Porque ele não serve mais este mundo. Porque agora ele é servo de Jesus Cristo. Então, que nós todos possamos dizer isso. Mas nós só poderemos dizer isso
se nós entendemos as outras partes da qualificação de Paulo. Em segundo lugar, meus irmãos, ele diz assim agora: chamado para apóstolo. Chamado para apóstolo. Ele está então se colocando aqui, em primeiro lugar, como servo de Jesus Cristo, mas em segundo lugar, chamado para apóstolo. Ele foi chamado. Ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. O que é um apóstolo, irmãos? E aqui nós devemos entender a ligação das duas coisas. Ele é servo de Jesus Cristo, e como servo de Jesus Cristo, ele é apóstolo também. É claro que ele não poderia ser apóstolo sem ser servo de Jesus Cristo, porque não tem sentido se alguém que fosse servo. Paulo fala de falsos apóstolos que, na verdade, são de Satanás. O verdadeiro apóstolo não é de Satanás. O verdadeiro apóstolo, Paulo fala em outra parte, em outra carta. O verdadeiro apóstolo é servo de Jesus Cristo. Então, a segunda coisa que ele fala, a grande segunda coisa que ele fala, é que ele é chamado como servo de Jesus Cristo. Ele foi chamado para apóstolo. E é claro, o que é um apóstolo, irmãos? Apóstolo enviado por Deus é uma palavra que se tornou, irmãos, uma palavra para designar um ofício específico na igreja cristã, na igreja primitiva. Que alguns homens poderiam ser chamados de apóstolos no sentido de serem enviados em nome da igreja, para uma missão da igreja, mas não é desse tipo, irmãos, de apóstolos que o Senhor está falando aqui, que Paulo está se destacando aqui. Mas é aquele chamado por Deus, é aquele que tem algumas qualificações de apóstolo, que se refere aos 12. Lembra dos 12? Lembra daqueles que, quando o Senhor Jesus Cristo ele esteve nesse mundo, ele chamou 12 homens para estarem com ele, para conviverem com ele, para serem suas testemunhas, para verem o que ele falava, o que ele fazia, como ele vivia, para serem testemunhas também das suas dores, dos seus sofrimentos durante toda essa vida, mas a pior dor e sofrimento na cruz do Calvário, para serem testemunhas da sua ressurreição, que ao terceiro dia ele ressuscitou e se apresentou a eles e disse: vejam, está aqui as minhas marcas, toquem em mim, vejam. E como o João diz na sua cartinha lá de 1 João, nós vimos e nós apalpamos, nós tocamos nele. Então esses apóstolos são esses homens. São homens, irmãos, testemunhas oculares, são testemunhas de Cristo. São aqueles também que Jesus diz lá, no Evangelho de João, do capítulo 14 ao 16, que eles receberiam de uma maneira especial o Espírito Santo. Todos os cristãos receberiam o Espírito Santo, mas os apóstolos receberiam de uma forma especial, porque eles se lembrariam de tudo que Jesus Cristo falou a eles, e eles escreveriam o Novo Testamento, ou eles ou pessoas próximas a eles. Apóstolos são esses homens. São, portanto, 12, esses 12. Mas e Paulo, que se converteu depois que Jesus morreu? Também é apóstolo, por quê? Porque ele também viu Jesus ressurreto dentre os mortos e se apresentou a ele. Naquela experiência, irmãos, quando ele então foi convertido, quando ele estava indo perseguir a igreja, mas ele foi convertido pelo Senhor, naquela experiência, ele viu Jesus como Pedro viu Jesus, como João viu Jesus, como irmãos Filipe, André viram Jesus. Ele viu Jesus, Jesus se apresentou a ele e ele disse: Jesus está vivo. Ele também recebeu o Espírito Santo de uma maneira especial. Ele é, portanto, um apóstolo como os outros apóstolos. É bem verdade que há a diferença entre um e outro, porque ele foi como que gerado fora do tempo, mas ele também é um apóstolo. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos, é exatamente desse ofício especial, que é o fundamento da igreja, que Paulo vai dizer que o fundamento da igreja, em outra carta, ele vai dizer que o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. Não tem outro fundamento. São homens especiais chamados por Deus para serem testemunhas oculares, para serem testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus, para serem testemunhas e receberem o Espírito Santo de uma forma especial, para escreverem, como os profetas do Antigo Testamento escreveram, livros inspirados por Deus. São fundamento, porque eles recebem diretamente a doutrina de Jesus Cristo, o ensino do Espírito Santo, diretamente, sem intermediário, para escrever para nós,
para trazer a doutrina para nós. A palavra apostólica é uma palavra de autoridade, porque é uma palavra do próprio Deus, dando à sua igreja a sua palavra, a sua verdade, o seu evangelho. Então, portanto, chegamos aqui a um ponto importantíssimo em que nós podemos dizer por que devemos ouvir Paulo. Em primeiro lugar, porque ele é um servo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, e como ele é servo de Jesus Cristo, ele é diferente dos outros servos, porque ele é um apóstolo. Ele é alguém que só pode ser comparado com Pedro, com João, com os 12. E é por isso que se tornou comum dizer assim, quem são apóstolos? Os 12 e Paulo. Os 12 e Paulo. E ele recebeu um chamado especial dentro do ministério apostólico. E ele se qualifica, ele se diz como apóstolo de quem, irmãos? Dos gentios. O apóstolo dos gentios. O apóstolo que, podemos dizer, mais que todos os outros, foi usado por Deus para espalhar a boa notícia entre os gentios. Foi o que escreveu mais do que todos os outros apóstolos. O Novo Testamento, em grande medida, é de Paulo. Paulo está dizendo aqui, portanto, me ouçam, porque eu sou apóstolo, eu falo com autoridade apostólica. Mas aí nós devemos pensar, não é, irmãos? Pensar no seguinte, que quando Paulo se coloca como apóstolo de Jesus Cristo, ele coloca na sua testa assim, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, um alvo. Um alvo. Vou repetir. Quando Paulo se coloca como apóstolo de Jesus Cristo, Paulo coloca na sua testa um alvo. O que eu quero dizer com isso? Ele está dizendo assim, podem me matar. Eu aceito o risco. Eu aceito a perseguição. Você imagina o que é ser um apóstolo na igreja primitiva? Ah, irmãos, hoje em dia, como em todas as... Desde tempos antigos também, nós observamos falsos apóstolos. E que pensam que ser apóstolo é ganhar dinheiro, é ter lucro, é ter poder. Nós vivemos numa época tão triste da igreja cristã no Brasil, em todas as partes, em que as pessoas pensam que religião cristã é poder. Poder mesmo, poder humano, poder político-religioso. Não é nada disso, meus irmãos. Um apóstolo, quando alguém se dizia apóstolo, ele estava negando todo esse poder. Quando Paulo era um mero fariseu, ele tinha esse poder. Ele tinha esse apoio político-religioso. Estava todo mundo do lado de Paulo. Mas quando ele disse assim, agora eu sou apóstolo de Jesus Cristo, ele perdeu esse poder. E não somente perdeu esse poder, mas esse poder se voltou contra Paulo. Como eu disse para vocês há pouquinho, ele colocou um alvo na sua testa e disse assim, venham, podem me matar, eu aceito. Eu aceito o risco, eu aceito essa grande, vamos colocar assim, esse grande perigo pessoal. A morte me seguindo o tempo todo. Ele teve, logo no início, quando ele se disse apóstolo, irmãos, ele teve que ser protegido para não morrer. Logo nos seus primeiros tempos de conversão, de perseguidor que ele era, ele se transformou em perseguido, de tendo sobre si todo o poder, e vocês lembram que ele tinha carta de autoridade para perseguir cristãos quando ele estava indo, no momento que ele foi convertido, esse poder político, religioso, tudo isso que ele tinha, se voltou contra ele. Agora não tem mais carta. Paulo não tem mais carta para perseguir ninguém. Paulo não tem mais amigos no poder. Paulo não tem mais gente dizendo assim, vai Paulo, porque o poder está do seu lado. Não tem nada disso, irmãos. Paulo agora é um alvo ambulante e finalmente foi morto por causa
da verdade de que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. O que é que eu posso tirar para vocês? O que nós podemos pensar isso aqui, irmãos? É que isso acontece com todo cristão em certa medida. Ontem eu estava lendo um livro em que o autor ele coloca assim: irmãos, como muitas vezes nós esquecemos disso quando nós vivemos num lugar tranquilo, quando nós temos uma boa posição, ou quando as coisas estão boas para nós, quando está tudo bem conosco, nós cristãos do século XXI, do Brasil, nós parece que perdemos o senso do que significa ser cristão, do que significa que no final das contas todo cristão também tem um alvo na sua testa, de que, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Mas não nos parece que os cristãos de hoje não estão muito preocupados com isso? Nem sequer têm experimentado isso? O que tem acontecido, irmãos, com o cristianismo? No sentido, irmãos, que o cristianismo dos nossos dias está mais interessado nos benefícios deste mundo, nas coisas daqui e no poder deste mundo, como eu citei a vocês até os falsos apóstolos, mas nós temos perdido o senso do seguinte: olha, o nosso amor deve estar tanto do lado de Jesus Cristo que nós passamos a aceitar que na nossa testa tenha um alvo. Eu posso perder tudo por causa de Jesus Cristo. Preste bem atenção no que eu vou lhes falar agora. Meus caros irmãos, Paulo perdeu tudo para ser um apóstolo. E no final das contas, sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Eu perdi para alcançar a verdadeira riqueza. Na verdade, eu não perdi nada. Eu ouvi falar, eu não sei se é exatamente essa frase, mas eu vou aqui falar, e talvez não seja exatamente assim. Martin Lloyd Jones, que era um médico importante nos seus dias, médico do rei, estava ali, irmãos, numa posição excelentíssima, mas deixou tudo para ser ministro do Evangelho. E ele então disse assim: eu não perdi nada. Eu não preciso de nada. Nós precisamos, irmãos, entender que o Evangelho pode nos custar tudo. Que ser servo de Jesus pode nos custar tudo. Tudo mesmo, até a vida. Temos esquecido isso nos nossos dias, mas isso é verdade. Nossos dias nós sofremos um pouquinho e nós começamos já a lamentar e chorar. Mas o Evangelho é um chamado a, por amor a Jesus, perder todas as coisas. Domingo passado eu li com vocês Apocalipse capítulo 2, irmãos, aqui. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, né? Estamos lendo domingo à noite o Novo Testamento. E lá o Senhor Jesus diz: olha, vocês vão sofrer. Porque a igreja primitiva, irmãos, sofria. Era uma intensa perseguição, irmãos. Quando foi escrito Apocalipse, nos tempos de Paulo, de João. João, quando escreveu Apocalipse, ele estava preso. E eles estavam ali, mas eles diziam assim: nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar, porque nós sabemos, como Paulo diz, eu sei quem tenho crido, eu sei o que eu recebi, eu sei quem é Deus. Então é isso o Evangelho, irmãos. O Evangelho é uma percepção da verdadeira riqueza, ao ponto de que, por causa desta riqueza, que é o Deus vivo, eu me disponho a pôr um alvo na minha testa e dizer assim: se eu tiver que morrer, que morra. E, finalmente, irmãos, a última qualificação de Paulo que ele diz aqui para nós é separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Essa última parte, que ele se diz separado, ela está evidentemente ligada a ele ser, em primeiro lugar, servo de Jesus Cristo, e como servo de Jesus Cristo, ele foi chamado para ser um apóstolo, e como um apóstolo, irmãos, e servo de Jesus Cristo, ele foi separado para o quê? Para o Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu só tenho uma missão na minha vida. Eu fui separado para isso. Eu tenho uma missão na minha vida. Eu tenho uma missão de anunciar Deus e a sua obra. Eu quero começar por aqui para nós podermos entender.
Quando ele diz assim, Evangelho de Deus, veja que interessante. Ele não diz só Evangelho, ele diz Evangelho de Deus. Irmãos, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho, todo crente antigo sabe, né? A palavra Evangelho quer dizer o quê? Boa notícia, boa nova, né? Agora, boa notícia por que boa notícia? A boa notícia, ela vem por causa de Deus. Então, o Evangelho é o Evangelho de Deus. Por que boa notícia de Deus? Porque de respeito ao que Deus fez, para que nós tenhamos uma boa notícia. São os atos de Deus, são as operações de Deus, são as obras de Deus. Em outras palavras, é o próprio Deus revelado. Deus é o Evangelho, é a revelação de Deus. Aliás, quando você pega no capítulo 3, versículo 16 de João, aquele texto tão conhecido nosso, quando o evangelista ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. No capítulo 17, Jesus diz, eu mostrei a eles a tua glória, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E quando ele fala isso, ele está falando da cruz. Ele está dizendo assim, quando eu estiver morrendo na cruz, eu vou estar sendo glorificado. E quando eu for glorificado, eu vou glorificar a ti, Pai. O que ele está falando, irmãos? Ele está falando do amor de Deus em salvar a gente como nós, irmãos. Pecadores, miseráveis, traidores, que mataram o próprio Deus. Quando crucificaram a Jesus, nós estávamos lá dizendo crucifica, porque no nosso coração nós não gostamos de Deus. Nós não gostamos desse Deus tão santo, tão glorioso, porque no nosso coração ligado a Adão, nós decidimos ir contra Deus e a favor do diabo. E decidimos assim, queremos destronar Deus. Deus não é Deus. Mas exatamente nós que fizemos isso, essa alta traição, ele manda o filho dele. Nós que por causa disso estávamos destinados ao juízo eterno, a sermos condenados nesse juízo e a experimentarmos um inferno terrível, que a Bíblia o coloca como trevas sobre trevas, como um lago de fogo. Eu estava até ouvindo ontem, eu comentei com a Julieta ontem, o pastor Luiz Saião, né? Um estudo dele está na internet lá, que ele fala do inferno. Ele colocou algumas coisas interessantes ali. Então, a maneira como a palavra de Deus, ela descreve o inferno, com linguagem mostrando é um lugar, é um estado, é a miséria das misérias. Em conta dos nossos pecados, merecidos pecados. E, meus irmãos, ele veio a esse mundo por causa de nós, que merecíamos isso. E veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. Este é Deus. Deus que teve pena de nós. Viu a nossa miséria e teve misericórdia de nós. E disse assim, eu vou te salvar. Eu vou te salvar dando meu próprio filho, porque só tem essa maneira. Ele tem que ser Deus, ele tem que ser homem santo. Não tem homem santo entre vocês. Então ele se encarna, vive uma vida santa, morre na cruz, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, vencendo o pecado e a morte. É a obra de quem? De Deus. A palavra de Deus aqui não está falando da obra do Júnior, da Julieta, da Carol, do Éden. A palavra de Deus está falando da obra de Deus. Paulo está dizendo assim, eu tenho uma mensagem, eu tenho o Evangelho. Eu quero que a minha vida inteira, tudo que eu faço e tudo que eu falo, manifeste o Evangelho, anuncie o Evangelho. Eu tenho um objetivo na vida, não é ficar rico, não é alcançar grandes coisas, não sabe, ter todos os prazeres, não é, sabe, ter simplesmente uma família, ou carro, ou casas, o que for, não é alcançar essas coisas que o mundo todo está buscando. O que as pessoas estão buscando, meus irmãos, hoje, nesse domingo?
Elas estão buscando as coisas daqui. E elas estão vivendo esse domingo expressando isso. Elas estão vivendo para o pecado. Elas comem, elas bebem, elas falam, elas expressam isso de forma explícita, claríssima. É a mensagem delas. É o contrário do Evangelho, é o anti-Evangelho. É a má notícia de que elas são miseráveis pecadoras e que elas vivem para suas loucuras e que elas logo morrerão e estarão no inferno. Elas vivem para isso. As pessoas levantaram nesta manhã de domingo para fazer isso, para viver isso. Mas o servo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz: não, eu não sou mais assim. Porque agora a minha vida inteira eu sou um apóstolo chamado, ele tem um chamado específico como apóstolo, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, separado para isso, que é o Evangelho de Deus, que é a notícia de que Deus fez uma grande obra no seu Filho Jesus. E essa obra, essa notícia, é uma boa notícia. É uma notícia que diz assim: você pode ser salvo se você se arrepender dos seus pecados, se você baixar suas armas, e se você olhar para Jesus com fé e confiança nele como seu único e suficiente Salvador. Paulo dizia: essa é a minha mensagem, essa é a minha palavra, e por causa disso ele estava disposto a ter um alvo aqui, como eu disse para vocês, na testa, porque ele foi separado para isso. Paulo tinha um chamado especial, mas e nós, irmãos? Bom, duas coisas eu quero nos colocar aqui, portanto, eu tenho procurado seguir desde o início da mensagem. Em primeiro lugar, nós temos que ouvir Paulo. Nós temos que ouvir Paulo porque ele é servo de Jesus e ele é um apóstolo. E o que Paulo vem ensinar para nós, meus irmãos? Qual é a mensagem de Paulo para nós? Resposta: o Evangelho de Deus. Não tem mensagem mais importante para nós ouvirmos. Deus mandou Paulo anunciar para nós o Evangelho de Deus. Então nós temos que ouvir o Evangelho de Deus. Isso não é maravilhoso? Porque Deus podia ter mandado uma mensagem para nós assim, simplesmente dizendo assim: vocês são pecadores e vocês vão para o inferno. Acabou. Deus podia ter feito isso. Mas Deus não manda essa mensagem. Deus diz assim: existe uma boa notícia. Jesus veio morrer por pecadores como vocês. É o Evangelho de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que ouvir. Não é maravilhoso isso? É isso que Deus nos convida para ouvir. Vocês lembram de Jesus? Jesus diz assim: vinde a mim, descansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele não quebra a cana que já está partida. Ele não apaga aquele foguinho. Ele não destrói o homem na sua miséria. Ele diz: venham, venham cansados, venham sobrecarregados, venham vocês que estão, destruídos pelo pecado. E eu vou aliviar vocês. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha só, e achareis descanso para as vossas almas. Essa é a mensagem da igreja, irmãos. Essa é a mensagem aqui que nós temos que anunciar ao Tapajós, ao Tapanã, às nossas famílias. É o Evangelho de Deus. Mas existe aqui uma segunda coisa que eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos. Meus queridos irmãos. A partir do momento que nós recebemos o Evangelho de Deus, que nós ouvimos o apóstolo Paulo, nós nos tornamos instrumentos do Evangelho de Deus. O que é um cristão, irmãos? Um cristão é alguém que a sua vida inteira tem um propósito. Ele quer anunciar o Evangelho de Deus. Ele quer viver como resultado da boa notícia. E ele quer falar dessa boa notícia. Ele quer que todos conheçam o Evangelho de Deus. Ele quer que a sua vida, portanto, em cada momento, em cada prática, seja, especialmente as suas palavras, seja um anúncio do Evangelho de Deus. Este é o exemplo que Paulo nos dá. Portanto, nós aprendemos nesta manhã, meus irmãos, que nós devemos ouvir o apóstolo Paulo com toda seriedade. Em primeiro lugar, porque ele é um servo de Jesus Cristo. Ele vem a nós falar não como em nome dele, mas como servo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo vem falar para nós através da carta aos Romanos. E ele vem falar para nós como servo de Jesus Cristo, tendo sido chamado para o ofício apostólico, que é o mais
importante e fundamental, que é o fundamento da igreja, porque recebe a palavra diretamente de Jesus Cristo, o Evangelho, que escreveu a Bíblia, escreveu o Novo Testamento. Nós devemos ouvi-lo porque ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E nós devemos ouvi-lo porque, como servo de Jesus Cristo, como apóstolo de Jesus Cristo, ele vem anunciar para nós a boa notícia, gente. O Evangelho. E não vem nos condenar. Muito ao contrário, ele vem dizer assim, há uma boa notícia. Louvado seja Deus, porque Deus amou o mundo e deu seu Filho. Creiam nele, esperem nele, arrependam-se dos seus pecados. Em segundo lugar, nós devemos seguir o exemplo de Paulo e crendo nesse Evangelho. E se nós somos crentes mesmo? E se nós somos crentes que criamos no Evangelho? Nós devemos entender que no Evangelho de Jesus, uma coisa sou eu. Acima de tudo, o que sou eu, irmãos? Servo de Jesus Cristo. Como crente em Cristo Jesus, sendo servo de Jesus Cristo, o que tenho eu de maior riqueza? Jesus Cristo. Tenho um alvo aqui, ó. Podem me matar se quiserem, porque eu não perdi nada, eu tenho tudo. Eu já tenho quem? Jesus Cristo. E como servo de Jesus Cristo, nós temos uma mensagem para anunciar: o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, por toda a nossa vida, por todas as nossas palavras. Este é o chamado desse pequenino e maravilhoso versículo para nós nesta manhã. Vamos orar? Vamos pedir que Deus ponha esse ensino no nosso coração. Ó Senhor amado, nos alegramos porque nós podemos nesta manhã, Senhor, o dia do Senhor, nos aproximar da Sua santa palavra, desse versículo tão surpreendente, glorioso, maravilhoso, pedindo que o Senhor aplique tudo o que ouvimos ao nosso coração, de forma, Senhor, que pelo Espírito Santo essa verdade de precisarmos ouvir seja assim, Senhor. Ouçamos Paulo com fé, ouçamos o Evangelho dele, ouçamos o Senhor Jesus por meio do seu servo Paulo. Ó Senhor, e no Evangelho venha nos santificar mais e mais, o Evangelho de Deus, e opera para que sigamos o exemplo deste homem fiel, vivendo consciente de que somos servos de Jesus, de que nós estamos dispostos a perder tudo por Jesus, e de que nós só temos um anúncio na nossa vida, anunciar o Evangelho de Deus. Senhor, nos abençoe nesta manhã, Senhor, e abençoe a nossa igreja, abençoe os irmãos que aqui não estão hoje, o Senhor sabe o motivo, abençoe cada um, os presentes e os ausentes, não deixe ninguém se perder, tendo ouvido o Evangelho e se perder, Senhor, mas opera de tal forma para que a palavra penetre, converta, torne todos servos, todos dispostos a perder tudo por Jesus e torne todos instrumentos do Evangelho de Jesus. Abençoa a nossa querida igreja. Faz isso, Senhor, e abençoa cada pessoa que for ouvir esta pregação gravada. No nome santo de Jesus. Que assim seja, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Para o seu louvor. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos passar, meus irmãos, para a ceia. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos agora passar para a ceia do Senhor.